Boa noite. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema cada vez mais presente nas conversas, nas redes sociais e na vida de todos nós: cansaço. Mas não é qualquer cansaço. Estamos vivendo, segundo o filósofo Byung-Chul Han, em uma verdadeira sociedade do cansaço. O que isso significa? Que tanta gente se sente esgotada, mesmo parecendo estar bem. E que consequências isso traz para a nossa saúde mental e para a forma como vivemos? Na era da produtividade, da positividade, você consegue tudo se esforçar o suficiente. Um novo mal tem surgido: o esgotamento. O filósofo sul-coreano Min Chang, no livro Sociedade do Cansaço, afirma que vivemos não mais em uma era de repressão, mas sim uma era de desempenho, onde precisamos cobrar o tempo todo. E agora, acompanhe nossa reportagem especial. Boa noite, Alvarez. Boa noite, Bazani. Hoje eu me encontro na casa da influenciadora digital Larissa para que a gente consiga entender um pouco mais como a sociedade do cansaço afeta a vida dos jovens. Larissa, quando você percebeu que estava esgotada? Então, eu comecei a sentir que nada do que eu fazia era suficiente. Eu estudava, ia pra academia, eu estagiava, fazia um monte de coisa e mesmo assim eu sentia que nada era suficiente. E depois de um tempo nessa rotina, eu comecei a chorar o dia inteiro e eu me perguntava: nossa, por que todo mundo consegue seguir essa rotina e eu não? Bom, e como você percebeu que isso afetou na sua vida? Eu precisei procurar por ajuda porque eu percebi que viver sempre no limite não era normal. Então eu comecei a me aproximar de novo de pessoas que eu amo. Eu comecei a fazer coisas que eu amava de verdade de novo. E é isso. Bom, e que conselhos você dá para os jovens que se encontram nas mesmas condições que você estava um tempo atrás? Para você que se encontra nessa situação muito complicada que eu me encontrava um tempo atrás, eu recomendo que você se aproxime de novo de pessoas que você ama, faça coisas que você ama de verdade e é isso. Bom, Alvarez, vamos Bazani, agora é com você. Obrigado, Laura Xavier. Agora, a repórter vai entrevistar uma terapeuta para entendermos a visão profissional acerca das consequências de uma vida condicionada a uma rotina da sociedade do cansaço. Boa noite novamente. Agora eu estou aqui com a terapeuta Mariana Cor para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre a sociedade do cansaço e como influencia na sociedade atual. Bom, doutora, o caso da influenciadora digital Larissa é algo comum entre a sociedade? Infelizmente, sim. Casos como o da Larissa são muito comuns e na sociologia contemporânea nós chamamos de individualização da responsabilidade. Isso seria pegar problemas que são estruturais, como por exemplo a pressão por desempenho, a competitividade e a produtividade excessiva e ver eles como falhas pessoais. Então isso gera uma sensação de sempre querer competir, sempre querer estar melhor que o outro e isso afeta diretamente a saúde mental. E por que isso tem acontecido com tanta frequência na sociedade atual? Bom, basicamente, com a evolução da sociedade, a gente saiu de um modelo social que era cheio de proibições para um modelo que é marcado por um controle internalizado. Antes desse controle que era feito pela sociedade, pelas pessoas que a constituem, agora ele é feito por nós mesmos. E isso vai ser muito citado na obra de Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. E ele vai chamar isso de que as pessoas são empreendedoras de si mesmas. A partir de agora, nessa sociedade, a gente é considerado um produto. E a cada momento a gente se auto-explora para poder viver uma realidade que não é verdadeira. A gente vive uma utopia em que acontece uma liberdade e sucesso que não são verdadeiros. O sujeito contemporâneo, ele não precisa mais de um patrão cobrando ele ou uma norma social. Atualmente, ele é o seu próprio chefe. E como é possível romper com esse ciclo? Bom, primeiro a gente precisa desnaturalizar o conceito de que um ser humano só tem valor a partir do que ele produz. Atualmente, a gente precisa aprender a conviver mais com o ócio criativo, que no contexto neoliberal seria uma perda de tempo, o fato de não fazer nada. Mas é muito necessário que a gente recupere esse ato para poder construir uma cultura que seja baseada em cuidado e não em esgotamento.
Bom, obrigada, doutora Marina Cor, pela participação e pela entrevista. E agora a Marisa Vazani com vocês. Obrigado, Lara Xavier. O Jornal Social fica por aqui. Lembre-se, se cuide, descanse. Você não é o Cristiano Ronaldo, nem a Manu City. Boa noite. Boa noite.